Olá, seja bem-vindo ao Mundo Enem na TV, uma programação diária que vai levar conhecimento dos mais diversos para dentro da sua casa, agora todos os dias de segunda a sexta. Vamos ver como que isso vai funcionar? A TV é uma iniciativa da TV Sol e do Mundo Enem Pré-Vestibular para levar conteúdo de qualidade de segunda a sexta, sempre após as 13 horas, com reprise às 20 horas. Durante esse período de programação, você terá acesso aos mais diversos conteúdos e também a entrevistas inéditas com alunos que conseguiram resultados fantásticos estudando com a gente. Então não perde e dá uma olhada nas matérias que você vai aprender durante a semana. Isso mesmo, todos os conteúdos que caem no Enem com certeza, né? Matemática, gramática, história, geografia, química, física, biologia, redação. Então todos esses conteúdos você terá acesso aqui na TV Sol durante toda a programação. E olha, não é só isso não. Dá uma olhada no jogo que a gente está preparando para você. Todo o conteúdo que você vai aprender durante a semana será concentrado em alguns jogos onde você poderá participar ao vivo com outros participantes, podendo descobrir se você está mandando bem ou não. Acesse agora mesmo o site, faça a sua inscrição e veja como participar. A gente se vê na sala de aula. Bom, meninos, maravilha, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar das classificações da tia Romilda, né? Tia Romilda, aquela professora jurássica que ensinou para você a separação silábica lá na 4ª série. Ela me cedeu as imagens, aqui eu vou fazer imagens aqui da tia Romilda explicando algumas coisas de morfologia. Vamos pegar o tablet aqui, olha que bonitinho. Sabe o que é isso aqui, Chuchu? Ó, um tablet dentro da imagem dentro da imagem. Significa que isso é metalinguístico, lembra lá? Então vamos lá, fofuras. Bom, morfologia parte 1, é isso aí. Morfologia mesmo, tá? Não que formação de palavras não fosse morfologia. Era, tudo bem, não tem problema. Mas agora que nós vamos falar das classes das palavras, fofuras. Classes das palavras, é isso aí, classes morfológicas. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, tudo aquilo que você nunca estudou na sua vida, né? Tudo novidade para você, né? Você nunca fez uma análise morfológica. Mas não tem problema, você está louco para fazer ou louca para fazer uma análise morfológicazinha, descobrir se o substantivo é aumentativo, diminutivo. Vamos descobrir tudo isso, mas antes vamos passar por uma coisa um pouco mais pegada, um pouco mais sólida, um pouco mais arrojada. Então vamos lá, Chuchu. Só para você entender a morfologia, sai da cena para entrar para a história. Olha lá, que bonitinho. Veja aí, fofura. O que você tem aí, ó? Maravilha. Eu não perguntei pro Caveira se eu posso riscar. Não posso riscar. Maravilha, olha lá. Então assim, Chuchu, olha aí. Morfologia. Só para você entender quem é quem no mundo do Araquém, a morfologia é esse conjunto de classes de palavras. Classes morfológicas. É isso aí. Então, quais são as classes morfológicas? São elas o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o advérbio, o pronome, a interjeição, a conjunção, a preposição e o verbo. Entendeu? Esses aí são os elementos que nós chamamos de classes de palavras. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos começar a estudar o grupo nominal. O que é o grupo nominal, fofura? Grupo nominal é o grupo de palavras que são baseadas no substantivo. É isso aí. Então, quais são as palavrinhas do grupo nominal que nós vamos estudar? E é assim, não é aquela morfologia da tia Romilda, não. Aquela tia Romilda ali é só pra gente introduzir. Aqui o bicho pega, filho, e chora, mamãe ver. Então vamos lá, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome são os elementos que nós chamamos de grupo nominal, beleza? E o grupo nominal, ele é formado, olha que bonitinho, lembrando lá, o grupo nominal tem como base principal, fofura, olha lá que bonitinho, o grupo nominal tem como base principal o substantivo. E como nós já ouvimos falar um pouco dessa história, olha lá, o substantivo, o artigo, o pronome, numeral. Esses caras aí, como nós já falamos aqui em aula,
nós já citamos, embora não tenhamos ainda aprofundado, nós já falamos sobre eles. Então esses caras aí são marcadores linguísticos, beleza? Então nós chamamos aí o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome de satélites semântico-textuais do substantivo, porque o substantivo é o cara mais importante da história. E você vai entender já já por quê, beleza? Então marcadores linguísticos são os norteadores de sentido. E sintaticamente, fofinhos, eles recebem um nome genérico, né? Na sintaxe, adjetivo, artigo, numeral e pronome são chamados de adjuntos adnominais, tio. Olha lá, guardem. O que é um adjunto adnominal? Ó, sábio guru. É um adjetivo, é um artigo, é um numeral. Então, o artigo é um adjunto adnominal, o numeral é um adjunto adnominal, o adjetivo é um adjunto adnominal e o pronome também é um adjunto adnominal. Então, já guarda aí. Embora não estejamos na sintaxe ainda, já pode guardar. Beleza, fofinho? Então vamos lá, não para não. Vamos entender aí, antes de mexer na verossimilhança ali atrás, porque eu sou burrão, coloquei o slide fora de sequência. Caveira, olha lá, slide fora de sequência. O cérebro não está funcionando adequadamente. Mas não tem problema, essa imagem aí você já viu, né? A história, nossa, mas essa imagem já vi umas 10 vezes e vai continuar vendo, porque esta imagem é uma imagem do nascimento da metafísica do Platão. Então, olha lá, o que é o substantivo, fofinho? O substantivo é a palavrinha que dá nome para as coisas. Tá vendo essa cadeira aí? Então, toda vez que eu nomeio alguma coisa, eu faço esta coisa existir. Então quando eu digo cadeira, você cria na sua cabeça aí a imagem. Ou seja, você nomeia o elemento. Então, quando você faz isso, você automaticamente dá existência para o elemento. E esse elemento, obviamente, a gente chama de substantivo. Então, quando eu digo cadeira, quando eu digo mesa, quando eu digo porta, tudo isso vai ser configurado na sua cabeça aí. Você vai imaginar, a imagem vai aparecer e aí você nomeou. Os elementos que não têm nome, ou seja, que são desconhecidos para você, simplesmente não vão aparecer ali na sua cabeça. Então, se eu disser para você assim, ó, azêmola, apareceu aí na sua cabeça o que é uma azêmola? Não, né? Então vai lá de novo, azêmola, apareceu para você o que é uma azêmola? Não, né, fofinho? Significa, portanto, que a azêmola simplesmente não existe. Mas se eu disser para você, azêmola é uma mula, olha que bonitinho, azêmola é uma mula, quer ver? Eu vou dizer azêmola, vai aparecer a cabeça, vai aparecer uma mula na sua cabeça, né? Olha. Azêmola, olha que maravilha, apareceu na sua cabeça a imagem de uma mula. Então isso é o substantivo, beleza? É a palavra que dá nome para tudo que você pode imaginar, para tudo que você pode concretizar na sua cabeça. Então bora lá. O substantivo, portanto, ele é o criador do cenário, né? Ele cria a imagem inicial. E claro, saindo da tela para você lembrar, a imagem inicial, ela obviamente vai estar em dois estágios. A imagem inicial a gente chama de elemento metafísico, como nós já vimos aqui, cadeira é cadeira mesmo, não muda não. Mas quando você coloca isso em contexto, fofinho, o que acontece? Quando você põe isso em contexto, automaticamente assume o valor significado, aí positivo, negativo ou neutro, como nós já falamos. Então, o substantivo, ele é a palavra que dá nome para as coisas. Mas é claro, né, Lininho, que o substantivo não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de alguns elementos. Daí nós falamos do grupo nominal, que são esses caras aí que ficam ao lado do substantivo, beleza? Agora, mais importante do que tudo isso aqui é o que esses caras fazem, na verdade. O grupo nominal, ele é responsável pela criação do cenário, né? Esse cenário a gente vai chamar, o nome dele é bonito, sim, cenário imagético. Olha que bonitinho. É o cenário, é a imagem que você cria na cabeça sobre alguma coisa. Então, quando eu digo bandido, aparece na sua cabeça aí um cara aí, tipo um bandido. Ou você tem uma sensação em relação ao bandido. Quando eu digo, por exemplo, Fiuk, vai aparecer na sua imagem o Fiuk aí. Alguns vão perceber o Fiuk chorando, outros vão falar, nossa, que homão da porra, né? Aí vai depender da maneira como você converte o sentido. Agora, os substantivos, Giovana, é bem isso mesmo. Eu olho o Fiuk hoje e falo, nossa, que homão da porra. No começo do Big Brother eu falo, nossa, meu, o cara chorando, velho. Hoje eu entendo que
o menino tem pedigree, ele tem linhagem, né? Tá? Para entender, ele é um menino estratégico, né? Um moço estratégico. Mas ele tem que estar maquiado, porque sem maquiagem ele fica feio para danar. Então vamos lá, ó. Seguinte, tem que estar com rímel. Olha lá. Então o seguinte, Chuchu, o substantivo, ele é, na verdade, esse elemento de nomeação, mas ele precisa de expansão. E ele cria o cenário. E o cenário, Chuchu, tá aqui embaixo, ó. O cenário é contextual, né? Então, olha, quando eu digo cadeira, como eu já expliquei para vocês, quando eu digo cadeira de rodas, você lembra aí na sua cabeça que é uma cadeira de rodas. Mas se eu disser cadeira de rodas para um cara que sofreu um acidente e ficou paraplégico para o resto da vida, cadeira de rodas para ele vai gerar uma sensação imagética negativa, né? Então ele vai considerar o contexto, o significado contextual. Beleza, Chuchu? Beleza? Então pensa aí, Nininho. Olha que maravilha! Fofíssimo, fofíssimo. Beleza, fofura? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá o que eu quis dizer para vocês que estava fora de sequência. E aí, Márcio? Então o grupo nominal ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por uma coisa chamada verossimilhança. Mas que feio, nome estranho! Tudo que é nome estranho, Chuchu, você pode colocar de nome no seu peixinho beta, porque você não vai precisar ficar falando o tempo todo, já que o peixinho não interage, né? Aquele bichinho sem graça, mas tudo bem. Mas por que você tem um beta? Por que você teria um peixe beta? Só para você conseguir sentar nas festas e falar sobre pets, né? Porque todo mundo tem um pet. Então você que não gosta de cachorro, não gosta de gato, não gosta de pelo, né? Você pode ter um peixe beta, então você não fica fora dos assuntos. Maravilha, olha lá. Então, verossimilhança. Olha que bonitinho. Verossimilhança, fofura, é nada mais, nada menos do que a lógica criada em cada universo contextual. E essa lógica tem que ser mantida. E quem estabiliza essa lógica é justamente o substantivo. Então, para você entender o que é verossimilhança, vero é verdade, semelhança é semelhança. Então, todo contexto tem uma lógica, ok? Você não pode considerar que todos os contextos diferentes do planeta tenham lógicas iguais. Não tem, né, fofura? A gente não está em Pokémon, que não é o mundo dos sonhos, o perfeito mundo de Gumball. Não, né? Aqui não é tipo Ladybug, né? Vamos lá, o negócio aqui é mais sério. Então você imagina, por exemplo, a lógica do Oriente Médio em algumas regiões, né? Você não pode comer carne de vaca. Aqui você fica piradão no rodízio. Então, são coisas totalmente diferentes porque são contextos diferentes. Então, a verossimilhança é o quê? Ela é um norteador contextual, de lógica. Então, uma vez criada a lógica do contexto, ela tem que ser mantida. Isso significa o quê, Márcio? Cada contexto tem sua lógica, por mais maluca que possa ser. Vou dar um exemplo aqui. Superman, né? O filme Superman, lá, o personagem Superman, aquele cara que usa cueca por cima da roupa, que até agora eu não entendi por quê. Mas tudo bem. Vamos lá, esse cara ele tem uma lógica, né? Qual é a lógica dele? Ele é indestrutível, à prova de balas, voa, né? E ninguém consegue relacioná-lo com óculos e sem óculos, né? Ele tira o óculos assim, mas fica diferente. Quer ver eu, ó, tô com óculos, sou o Clark Kent, ó, tô sem óculos, né? Você não me percebe, você não me reconheceu, né? Então, é mais ou menos o que acontece com o Superman. Mas isso aí, isso é a verossimilhança. O que é quebra da verossimilhança? O que é inverossímil? Inverossímil é você quebrar essa lógica. Então a gente sabe que ele voa, a gente sabe que esse cara é indestrutível, mas ele tem algumas fraquezas. Por exemplo, ele é um cara que não dá conta de se meter com kryptonita. Então se enfiar a kryptonita na mão dele, ele vai pifar. Então ele não pode comprar um anel de kryptonita e dar para Lois Lane. Por quê? Primeiro, kryptonita mata o Superman. E segundo, nenhum herói romântico pode concretizar o seu amor. Portanto, ele não vai ficar com a Lois Lane. Não adianta, não vai. Se ele ficar, dá merda. Entendeu? É a mesma coisa do Homem-Aranha, que não vai ficar com a Mary Jane. Então, é verossímil o herói não ficar com sua amada? É, porque se ele tentar ficar, ela morre, né? Porque os inimigos vão atrás dele. Aliás, vão atrás do amor do herói, que é o que acontece no Batman, sacou? Então, assim, isso é verossimilhança. Verossimilhança é a lógica que você cria no contexto. Ah, mas ela não é lógica, tá? Você está considerando o contexto externo, cada texto tem a sua. Tudo bem?
Vamos lá, então. Citologia. Citologia é o estudo da célula. Então, pensa comigo. Para você que não tem muita noção aí em relação às células, ó, pensa numa casa, ok? A casa, ela é feita de cômodos. Cômodos, quarto, sala, cozinha. Cômodos são feitos de parede. Paredes são feitas de várias coisas. Cimento, areia, cal. Vamos pegar areia. Pega areia. A areia, nesse modo figurado, a areia é a célula do nosso organismo. Quando eu junto um monte de areia, eu formo uma parede. Quando eu tenho várias paredes montadas, levantadas, eu não sei se você já teve a curiosidade de ver a construção de uma casa. Então, eles fazem o alicerce e começam a subir as paredes, né? Então, quando você tem um monte de parede levantada, você forma um cômodo, o quarto, a sala, a cozinha. E vários cômodos formam uma casa. Assim é com a gente. Uma célula, ela é o grão de areia. Unindo várias células, forma um tecido. Tecido muscular, tecido epitelial, tecido cardíaco, ok? A união desses tecidos forma um órgão. Coração, pulmão, pele, o maior órgão que nós temos. E os órgãos, todos integrados, formam o quê? A gente, a casa. Se você pensar por esse lado figurado, fica um pouquinho mais fácil para você entender qual é a função da célula. A função da célula é muito importante para o nosso organismo, porque é dela que tem todo o material genético que vem do papai e da mamãe. Sim, você não veio da cegonha! Me desculpe em falar, mas você não veio da cegonha, tá? Você carrega aí material genético da mamãe, material genético do papai e que formou você, esse ser lindo, maravilhoso, com carga genética distribuída entre dois seres que eram seres reprodutíveis, né? Que se reproduziam. Muito bem. Bom, vamos lá, meus amores. Vamos ler um pouquinho. Comecei! E eu espero que seja uma caminhada leve e gostosa daqui até a hora da prova, beleza? Teoria celular. Então, você tá vendo aí, ó, o que eu falei para você. Átomos. Um átomo, quando se junta, forma moléculas. Essas moléculas, elas vão virar organelas, que dentro de uma célula formam tecido. Tecido formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam organismos. E assim é com a parede. Uma areia forma uma parede forma um cômodo forma uma casa. Tudo bem? Todas as células originam-se de uma pré-existência, e aí a gente sim vai falar da origem da vida. Então vocês vão entender de onde surgiu a primeira célula. Todas as formas de vida são constituídas de uma ou mais células unicelulares e pluricelulares, pessoal. Então, bora lá. Ele fala o seguinte, aqui ó, meu slide fala assim, conversa assim com vocês, ó. Todas as formas de vida são constituídas de umas ou mais células. Uma unicelular, mais células pluricelulares. Então eu tenho organismos que têm uma célula só e tem organismos que têm várias células. Tudo bem? A célula é a menor forma de vida. Ela cresce, metaboliza e se reproduz. Mas é a menor estrutura de vida que você pode encontrar. Beleza? Vamos lá. A plasmática, ela faz o limite do conteúdo. É ela que tem uma barreira, é ela que fecha, é ela que não deixa passar. Não deixa passar de uma forma que ela é permeável. Érica, o que é permeável? Permeável é o tecido. Então, por exemplo, você não levou o guarda-chuva para trabalhar, tomou chuva, você vai ficar molhado, né? Porque a sua roupa é permeável, permeia, deixa passar. Agora, e o guarda-chuva? O guarda-chuva é impermeável, de um tecido impermeável, não deixa passar nada de água. Então, você chega em casa sequinho, levem o guarda-chuva, tá? Regula todo o equilíbrio dentro da célula
e controla o fluxo de entrada e saída. Isso é muito importante e eu quero que vocês parem um pouquinho tudo que vocês estão fazendo. Não copiem o slide, porque eu sei que vocês estão copiando o slide. Nesse exato momento eu sei que vocês estão copiando o slide, tá certo? Então lá, ó, tentando escrever tudo que eu tô falando. Calma, por favor, calma. Olha lá. Pensa no seu dedão do pé. Mexe o dedão do pé. Vitor, mexe o dedão do pé aí. Muito bem. Tem um nariz aí no seu pé, Vitor? Espero que não. Não, graças a Deus. No seu pé tem um nariz? Tem um nariz? Não tem, né, gente? Não tem. Você imagina um nariz espirrando, né? Atchê! Atchê! Imagina, que seria uma loucura, né? Se as duas pernas, então, espirrassem, atchê! Seria cômico se não fosse trágico. Porque ia ser um monte de gente. Imagina, a gente teria que usar máscara na cara e máscara nos pés, né? Ou então nas mãos, porque nós somos constituídos de célula. Então, pessoal, o que eu quero falar com isso? Eu peguei o pé porque ele é o mais longe do coração, tá? Eu vou dar o exemplo do pé. Mas todo o seu corpo, inclusive o seu cabelo e os seus ossos, são constituídos de célula. Mas vamos falar do pé porque ele está bem longe do coração, tá? O dedão do seu pé, ele precisa receber sangue, porque é o sangue que vai levar nutriente e oxigênio. Então toda vez que você faz isso aqui, ó, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, ó. Que você inspira o oxigênio, e agora tá mais fácil porque eu tô sem máscara, porque o Vitor tá aqui, mas ele tá de máscara e eu tô sozinha com ele. Toda vez que você inspira, você leva esse oxigênio para onde? Para o pulmão. A gente, quando não tem muito conhecimento, ou ainda é muito jovem, né? Jovenzinho, pequeno, a gente pensa que a nossa respiração é pulmão, boca, nariz, pulmão, boca, nariz. Mas não. A gente vai aprofundar lá nos sistemas respiratórios, mas só para você entender. Esse oxigênio que entrou no seu pulmão, o sangue vai levar até onde? Até o dedo do pé. Porque a célula do pé, ela precisa respirar. Mas ela não tem nariz. Então, quem faz todo esse transporte, esse caminho, eu vou ensinar, é uma aula maravilhosa. São as aulas que eu mais gosto de dar, que são as aulas de fisiologia humana. Eu amo dar. É a minha especialização na universidade, é fisiologia humana, em específico sistema digestório, tá? Então a gente vai aprofundar isso lá na frente, mas só para você ter uma noção. Quando você respira, que você leva esse oxigênio, né? O sangue leva esse oxigênio até o dedão do pé, essa molécula de oxigênio entra na célula e sai uma molécula de CO2. Então, essa membrana, ela vai delimitar a célula, ela vai contornar a célula, mas ela é totalmente permeável. É um entra e sai de coisas ali tranquilamente. Porque senão, pessoal, se o seu dedão do pé não respirar, sabe o que vai acontecer? Necrosa, apodrece. Tenta pegar aí e segurar aqui, ó. Por um tempo, faz um torniquete no dedo para você ver o que vai acontecer com o seu dedo. Vai começar a ficar roxo, roxo, roxo. Se você não tirar, vai ficar preto, preto, preto. Vai ficar gelado e vai começar a necrosar. Por quê? Porque você trancou a passagem de oxigênio que leva, o transporte de sangue que leva oxigênio para as células. E aí elas não estão conseguindo fazer respiração celular. Eu falo no pé porque ele é mais longe do coração e eu acho um serviço longo, né, do coração que bombeia, passa pelo pulmão, desce e volta. Então, assim, as pontas do pé, por isso que a gente tem tanto problema com diabético. Quem nunca ouviu falar, ou infelizmente tem alguém na família, que o diabético tem problema com as extremidades dos pés. Ai, não pode machucar o pé porque tem diabetes. E a diabetes pode virar um problema e ter que amputar um pedaço do pé, tem que amputar o pé, tem que amputar a perna. O que acontece? O sangue vai ficando tão denso, tão viscoso, tão ligoso, tão... ele perde a solidez dele, né? Aquela parte líquida dele. Então, para levar o oxigênio, dificulta.
E aí o que acontece? Se eu tenho dificuldade de levar o oxigênio, essa célula não respira, ela vai, né, cada vez mais respirando menos e esse tecido vai apodrecendo e é aí que acontece a amputação do pé. Então, assim, por que você está falando tudo isso, Ana? Para você entender que quem delimita a célula, a membrana plasmática, ela é um delimitador, ela fecha essa célula, ela contorna essa célula, mas essa parede, ela faz troca. Entendeu? Ela tem passagem. Tudo que a célula metaboliza, transforma, utiliza lá dentro, o que é lixo ela põe para fora, que são os radicais livres, que você gasta horrores de remédio e cosmético, e ureia, e ácido hialurônico, e tanta coisa para você passar para combater os radicais livres, para a pele ficar bonita. O que é isso? É resto de metabolismo celular, que a célula põe para fora dela no meio, no líquido intersticial, que é o líquido entre as células. Líquido intersticial. Líquido intersticial, líquido entre as células, tá? Esse líquido entre as células, que é o que deixa as células todas arrumadinhas, uma do lado da outra, ele é carregado de sujeira celular, né? De resto metabólico, de sujeira metabólica. Então, isso tudo a célula botou para fora. Então, você conseguiu entender como que é essa membrana? Essa membrana ela é totalmente permeável, galera. Ela entra e sai coisas de dentro para fora, de fora para dentro. Muito bem. Citoplasma. Meio celular que são encontradas as organelas e local onde ocorre a maioria dos processos celulares. Bom, agora eu quero fazer uma outra analogia com vocês. Pensa numa fábrica. A fábrica ela é constituída de um prédio. Ai, mas geralmente não, Érica. Por favor, pensem numa fábrica do modo que eu estou falando, tá? Eu sei que existem fábricas dentro de um quarto, mas pensa numa fábrica grande, uma Bombril. Ok? Existe um prédio e nesse prédio existem os chefes, os donos, os líderes, que geralmente tem uma sala central que fica olhando toda a empresa. E toda a empresa funciona ao redor desse chefe delimitado pelas paredes da empresa. Assim é uma célula. As paredes são o citoplasma. Ali dentro, os funcionários dessa empresa são as organelas e no meio é o núcleo da célula, onde tem toda a informação genética necessária. Essas organelas, elas não ficam soltas, elas ficam nesse líquido, no citosol, fica num líquido, num espessante, aonde elas ficam disponíveis para fazer essas funções celulares, ok? Beleza, pessoal? Região do material genético, ou seja, o núcleo do negócio. Se eu sou uma célula procarionte, eu tenho nucleóide. Se eu sou uma célula eucarionte, eu tenho núcleo. Beleza? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial.
como é que vocês estão? E aí, gente? Vamos para mais uma aula de física hoje, né? Hoje a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, tá? Aqui quem fala é o Maradona, professor de física de vocês. Então vamos lá. Características do movimento uniformemente variado. É um movimento onde a aceleração existe agora, ela é diferente de zero, tá? E ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela terá sempre o mesmo valor, tá? Neste movimento, que é considerado um dos movimentos da mecânica, a velocidade ela varia com o tempo. Então nós temos uma velocidade inicial e nós temos uma velocidade final. Diferentemente do movimento uniforme que a gente estava vendo na aula passada, aqui a velocidade varia sim. E aqui o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a cada 1 segundo o deslocamento do móvel não será o mesmo, tá? Então ele vai a cada 1 segundo deslocar cada vez mais se o movimento for acelerado. O que é um movimento acelerado? É aquele movimento onde a velocidade aumenta com o tempo. Como a velocidade aumenta, o deslocamento do móvel também aumenta. Então, a cada intervalo de tempo, nós temos deslocamentos maiores. Então, há uma diferença gritante entre o movimento uniforme. Lá, o móvel percorria distâncias iguais em tempos iguais. Aqui, o móvel percorre distâncias diferentes em tempos iguais. Tá? Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer antes de começar a falar do movimento uniforme é um olhar especial para a aceleração. Então nós temos que saber como calcular a aceleração e o que é a aceleração. A aceleração é uma grandeza física que mede o quanto a velocidade varia. A aceleração ela tem um sinal, esse sinal pode ser positivo ou esse sinal pode ser negativo. O que isso nos mostra? Uma aceleração com sinal positivo significa que a velocidade do nosso móvel aumenta com o passar do tempo. Então, o tempo sempre cresce, né? O tempo nunca decresce, o tempo sempre aumenta. E a cada passagem de tempo, a cada aumento desse tempo, nós temos um valor de velocidade aumentando. Isso quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, nós temos o inverso. A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Nós, cotidianamente, chamamos essa aceleração negativa de freio, né? Pensa no pedal do seu carro. O carro, normalmente, um carro, né, não automático, ele tem 3 pedais. O primeiro pedal, o pedal da direita, é aquele pedal que acelera o carro. Então ele emprega no carro uma aceleração positiva. O pedal do meio, né, é o nosso pedal onde há o freio do carro. Então, o pedal do freio também é um pedal que aplica uma aceleração no carro. Então, o nosso carro tem 2 aceleradores. Só que o freio aplica uma aceleração negativa. Então, faz com que a velocidade diminua com o passar do tempo. Então, tem que ficar isso gravado na nossa cabeça. Aceleração positiva, a velocidade aumenta. Aceleração negativa, chamada de freio, né? Nós estamos freando, a velocidade diminui com o passar do tempo, tá? Então é uma coisa que tem que ficar básica na cabeça de vocês. Quando a aceleração é positiva, o que significa? Quando a aceleração é negativa, o que significa? Como nós calculamos essa aceleração? A aceleração ela é calculada através dessa fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? É a variação da velocidade. Lembra que o delta é um operador matemático que nós sempre fazemos final menos inicial. Então, a hora que aparece ΔV, você tem que olhar ali e pensar, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, ele expressa a variação da velocidade, tá? O ΔT é o nosso intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo representa o tempo que demora para a velocidade sair do seu valor inicial e chegar no seu valor final. Então, medindo a variação da velocidade no tempo, nós temos a aceleração, tá? Qual a unidade de medida da aceleração? No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é essa aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Ela não será
nula. O que é isso? Aceleração igual a zero. Nós não teremos aceleração igual a zero no movimento uniformemente variado, porque é justamente a aceleração que faz esse movimento ser o movimento uniformemente variado, tá? Então, recapitulando rapidamente, aceleração positiva, velocidade aumenta, unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Aceleração negativa, a velocidade diminui, você está freando, tá? Unidade de medida, metro por segundo ao quadrado também. Bom, então nós vamos agora olhar a equação da velocidade. A gente chama de equação horária da velocidade, tá? Ou função horária da velocidade. Toda função horária tem o tempo e ela depende do tempo. Quando nós falamos equação horária da velocidade, significa que para um determinado tempo nós temos uma determinada velocidade. Então, muda-se o tempo, muda-se a velocidade. Só que qual das duas velocidades? A gente sempre vai trabalhar com duas: velocidade inicial e velocidade final. Tá? A velocidade inicial, ela nunca será alterada. Começou o problema com uma determinada velocidade inicial, essa velocidade inicial vai se manter durante todo o problema. O que muda é a velocidade final. E como a gente calcula a mudança da velocidade final? Utilizando uma equação horária da velocidade. Colocando determinado valor do tempo, você tem um determinado valor da velocidade final do corpo. Nessa equação também entra o quê? Entra a aceleração e entra a velocidade inicial. A equação da velocidade, ela vem da fórmula da aceleração. Então é uma maneira ali diferente da gente escrever a fórmula da aceleração, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês aqui, ó, uma figura que são duas situações. Pensa assim, ó, como se você estivesse tirando fotos, tá, de um mesmo corpo em intervalos de tempos iguais. Então é como se você disparasse várias fotos de uma vez só. E aí a gente conseguisse ver as fotos, né, do momento aí da queda dessa gota, por exemplo. O que a gente consegue saber? O intervalo de tempo entre cada foto é o mesmo. Então vamos pensar assim que é 1 segundo, tá? Então a cada gota aparecendo nós temos 1 segundo de diferença. O que a gente consegue perceber, ó? No primeiro segundo, olha quanto a gota cai, ó. Esse é o deslocamento da gota. No segundo segundo, olha o deslocamento da gota, ó. É maior. Ué, mas passou exatamente o mesmo tempo? Por que ela andou mais aqui do que andou aqui? Porque a velocidade dela vai mudando, tá? O que faz mudar essa velocidade? A força gravitacional. Então a força gravitacional, qualquer corpo em queda sofre a ação da força gravitacional. E a gente consegue perceber, ó, que esse intervalo aqui, ó, tem uma determinada distância. Aqui, ó, nós temos uma distância maior, tá? São múltiplos ímpares assim. Então, a cada 1 segundo você vai andar uma distância d. No segundo segundo, 3d. No terceiro segundo, 5d. No quarto segundo, 7d. Então, são múltiplos da distância. Então, você percorreu 1 metro no primeiro segundo, você vai percorrer 3 metros no segundo segundo. Você vai percorrer 5 metros no terceiro segundo e assim por diante. Aqui também, ó, a gente tem uma bolinha de tênis descendo uma rampa. Você percebe que há uma diferença da distância percorrida a cada segundo, tá? E a gente consegue fazer essa relação mostrando o quê? Que em tempos iguais ela percorre espaços diferentes, né? Então o deslocamento é diferente no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque existe a aceleração, tá? Isso que é importante. Voltando aqui na equação, né? Na equação que possa falar sobre a velocidade, deixa eu só passar aqui que eu já falo desse movimento aqui para vocês. Falando da equação da velocidade, o que a gente tem, ó? Nós temos a aceleração sendo impressa aqui, né? Opa, é do outro lado, aqui. Essa fórmula da equação da aceleração lhe dá a oportunidade da gente chegar nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula da velocidade. Então é isso que a gente vai trabalhar, a equação horária da velocidade. O que a gente consegue olhar nessa equação horária da velocidade, ó? Nós temos a velocidade inicial, e essa velocidade inicial é constante, tá?
E aqui nós temos a aceleração do corpo, que também é constante. Lembra que constante é uma coisa que não muda, tá? Então, na equação horária da velocidade, duas coisas irão mudar. O quê? A velocidade final e o tempo. A velocidade inicial e a aceleração não irão mudar. Para que serve isso daqui? Para você determinar qualquer velocidade em qualquer instante de tempo. Então, se eu disser para vocês, a gente percorreu uma trajetória com uma determinada aceleração, partimos de uma velocidade inicial e depois de 2 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 5 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 10 segundos, qual é a nossa velocidade? A gente sempre vai conseguir, olhando para essa equação aqui, ó, a gente vai conseguir achar a velocidade. Sabendo o tempo, nós achamos a velocidade que nós vamos ter naquele tempo. Para isso, a gente precisa ter o valor da velocidade inicial e ter o valor da aceleração. Tá? Então, a primeira equação que a gente vê aqui é a equação horária da velocidade. Vem da fórmula da aceleração. Vamos então agora pensar na classificação dos movimentos. Como assim classificação dos movimentos? Os movimentos são classificados na física. Quando nós vamos para frente, a gente classifica o movimento de um jeito. Quando a gente vai para trás, a gente classifica o movimento de outro jeito. Como é que nós determinamos se nós estamos indo para frente ou para trás? Matematicamente, a gente usa um sinal. Então, o sinal de mais representa que o corpo está andando para frente. E o sinal de menos representa que o corpo está andando para trás. Sempre olhando para a velocidade. É a velocidade que vai determinar para onde você vai caminhar. Tá bom? Então vamos voltar aqui na classificação. Além das velocidades, o que é importante aí para que você consiga classificar? A aceleração. A aceleração também é muito importante para você conseguir classificar o movimento. Por quê? Porque se a aceleração tiver o mesmo sinal da velocidade, nós temos um movimento acelerado. Se a aceleração tiver um sinal contrário da velocidade, nós temos um movimento retardado. Um movimento retardado significa que a gente está freando, tá? Toda vez pisou no freio, qual tipo de movimento é? Movimento retardado, tá? Pisou no acelerador, aumentou a velocidade, que tipo de movimento é? Acelerado. Então nós classificaremos o movimento em para frente acelerando, para frente freando. Para trás acelerando, para trás freando. Só que nós não utilizaremos esses termos. A gente vai usar progressivo acelerado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado, progressivo retardado. Então é assim que a gente vai classificar, tá? Então o movimento acelerado, o que é? É um movimento onde o módulo da velocidade aumenta com o tempo. O que é um módulo da velocidade? É o valor. Esquece o sinal. Então, se você estiver andando para frente, no movimento acelerado, a sua velocidade vai aumentando. 2, 10, 30, 40 e vai embora. Se você estiver andando para trás com o movimento acelerado, ela também vai aumentando. Menos 2, menos 10, menos 20, menos 30. Esquece o sinal. Olha só para o número, tá? Então, o movimento acelerado, o número da velocidade aumenta com o tempo. Quando isso vai acontecer? Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais. Não importa se são os dois positivos ou se são os dois negativos. Tá bom? E o movimento retardado? Pô, o movimento retardado, o que acontece? O número da velocidade diminui com o tempo. Quando que isso vai acontecer? Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração tiverem diferença. Então forem sinais diferentes, sinais opostos. Aceleração positiva, velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva. Tá vendo que os sinais são diferentes? Se os sinais são diferentes, nós os classificamos de maneira diferente. Tá? Então olha um exemplo aqui, ó. O carro inicialmente estava com a velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele foi andando, chegou em 21. Ué, se você olhar só para o número da velocidade, ele não aumentou? Aumentou. Se ele aumentou, o que nós podemos dizer? Primeiro, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Está indo para frente. Beleza? E a aceleração? Nesse caso, a aceleração também é positiva. Por quê? Porque a velocidade está aumentando com o tempo.
Então, se a velocidade está aumentando com o tempo, a aceleração e a velocidade precisam ter o mesmo sinal. Qual é o sinal deles? Toda vez que nós escrevemos maior que zero, significa positivo. Então, neste caso, ó, a aceleração tem um sinal positivo e a velocidade também tem um sinal positivo. Como é que nós classificamos esse movimento? Primeiro, olha para a velocidade. Ó. Velocidade positiva está indo para frente. Se está indo para frente, o movimento é chamado de progressivo. Aí você olha para os dois sinais. Pô, os sinais são iguais, não são? Se os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Tá? Então, para classificar, primeiro olha na velocidade, para saber se está indo para frente ou para trás. Depois, olha o sinal da velocidade da aceleração, para poder classificar se é acelerado ou retardado. Sinais iguais, acelerado. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. O carro está indo para trás. Tá? Então tem um carrinho aqui, ó, indo para trás, indo no sentido contrário do movimento. Ele podia estar dando ré, mas ele está andando para trás, ó. Olha só para o número e esquece o sinal. Olha o número da velocidade inicial aqui, ó, 20 metros por segundo. E olha o número da velocidade final aqui, ó, uou, 21 metros por segundo. 20, 21. Está aumentando o número. Se está aumentando o número, a aceleração tem exatamente o mesmo sinal da velocidade. Como está indo contra a nossa trajetória, essa velocidade é menor que zero. O que quer dizer? Que ela é negativa. E a outra, a aceleração. Pô, se a velocidade está aumentando, se o número da velocidade está aumentando com o passar do tempo, significa que a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Aí, como classificamos? Olha para a velocidade. Ela é positiva ou negativa? Putz, é negativa. Negativa está andando para trás. Atrás a gente chama de retrógrado. Aí os sinais. Os sinais são iguais. Toda vez que os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Beleza? Então, dá para entender aí como classifica, né? Olha a velocidade, vê se é para frente ou para trás. Mais ou menos. Olha os dois sinais. São iguais, acelerado. Vamos ver um exemplo agora do retardado. Ó, a velocidade se inicia com 20 metros por segundo e depois a velocidade fica aqui, ó, 19 metros por segundo. Começou com 20 e agora está com 19. Então o número está diminuindo. O que isso significa? Que o carro está freando. Que a aceleração tem um valor, um sinal diferente do sinal da velocidade. Aqui ele está mostrando para a gente que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração está diminuindo essa velocidade, está retardando o movimento, ela tem que ter o sinal contrário. Então, neste movimento, a aceleração é negativa. E aí, como é que você classifica o movimento? Lembra? Ó, primeiro olha para a velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo. Sinais diferentes, a gente tem o movimento retardado. Então, de novo, ó. Olha a velocidade para classificar se está indo para frente ou para trás. Os dois sinais aqui, ó, um sinal é mais, o outro sinal é menos. Eles são diferentes. Se eles são diferentes, o movimento é chamado de retardado. Então é bem simples, gente. Pegaram aqui o esquema? Primeiro velocidade, mais ou menos. Se é mais é de um jeito, se é menos é do outro. Mais para frente, progressivo, menos para trás, retrógrado. Aí os sinais são diferentes, aí o movimento é chamado de retardado. Outro exemplozinho aqui, ó, se a velocidade for negativa, por exemplo, ó, está andando contra a nossa trajetória, ó, começa com uma velocidade de 20 metros por segundo e depois vai para uma velocidade de 19 metros por segundo. O valor da velocidade está diminuindo. Nesse movimento, a velocidade é negativa. Para esse movimento ser retardado, para ter um freio aí, a aceleração tem que ter um sinal diferente da velocidade. Então, a aceleração só pode ser positiva. E aí, para classificar, mesma coisa, ó. V mais, V menos, retrógrado, está andando para trás. Sinais diferentes, o movimento é chamado de retardado. E aí a gente consegue classificar os movimentos.
sempre olhando a aceleração e olhando a velocidade. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Começando então falando das características gerais desse reino, bastante importante aí para vestibular, como todos os outros, né? Mas a gente vai ver bastante coisa aqui, muita coisa importante de algumas especificações assim do reino Monera, tá? Lembrando o seguinte, o que faz a gente classificar essas bactérias dentro de um reino é aquilo que a gente já havia falado um pouquinho anteriormente, que é possuir pelo menos célula, né? Mas todas as bactérias são unicelulares, então a gente vai voltar um pouquinho naquela primeira aula que eu tive com vocês, que eu apresentei várias imagens, e que mesmo a gente vendo algumas bactérias na forma de colônia, naquela somatória, né, de células da mesma espécie, todas juntas ali, mas essas bactérias, elas são sempre unicelulares, todas elas, tá? Então não vai ter nenhuma exceção a essa regra que a gente está colocando aqui. Tá? E uma coisa muito importante também que a gente conversou na primeira aula, que é muito realmente importante, é que a gente classifica elas todas como procarióticas, né? Então todas as bactérias, também sem exceção, elas não possuem carioteca, que é aquela membrana que formaria o núcleo de uma célula. Então elas vão ter o DNA, o material genético, solto ali na parte do citoplasma dessa célula aí, tá? Então todas elas são procarióticas, lembrando que pró é primitivo e cariótica vem de carioteca, então seria tão primitivo que não tem a membrana carioteca, tá certo? Isso é muito importante porque a gente vai ver que só o reino Monera, né, ou domínio bactéria e árquea, se a gente quiser colocar uma classificação mais abrangente, vão ter esse tipo de característica, apenas eles, tá? Nenhum outro organismo de qualquer outro reino vai ser procariótico, tá? Apenas bactérias. E aí, gente, nós chegamos a um ponto importantíssimo que é a parede celular. Então as bactérias, elas têm a membrana plasmática, que é a constituição ali, ou melhor, né, o que envolve, forma célula, mas elas todas têm parede celular, tá? Então, a gente viu na semana passada sobre fungos, que fungos também têm uma parede celular de quitina, e a gente chega em bactéria, não pensando evolutivamente necessariamente, mas pensando nos reinos ali, né? A gente chega em bactéria e vê esse tipo de parede celular de peptídeo glicano. Então vamos pensar assim, né? Peptídeo é proteína, certo? E glicano vem de carboidrato. Então essa parede celular de bactéria, ela vai ter esse nomão grande aí, peptídeo glicano, porque parte vai ser de proteínas específicas e parte de carboidratos específicos para formar a parede celular bacteriana, tá? É bem importante isso, até porque naquela situação da gente comparar parede celular de diversos seres aí, né? Como eu tinha dito semana passada, comparar com fungo, comparar com planta, comparar as bactérias com esses outros seres vivos, tá? Então, parede celular de peptídeo glicano, a gente já vai falar um pouquinho sobre ainda essa parede celular, né? O que que ela, os grupos de bactérias, como que elas apresentam esse peptídeo glicano e tal. Eu já vou voltar um pouquinho nisso, tá? Mas fica gravando aí.
Algumas bactérias possuem uma cápsula por cima de tudo, então pode sim ser algumas delas, aquelas que possuem, além da membrana plasmática, que é comum a todas, parede celular, que é comum a todas, possui uma cápsula gelatinosa, né, sobre essa parede celular. Tá? E a gente vai ver, na verdade, assim, de uma maneira geral, as bactérias que apresentam essa cápsula mais gelatinosa, elas são aquelas bactérias mais patogênicas, tá? Por isso que nem todas as bactérias apresentam cápsula, tá certo? E aí, uma parte importante também, quando a gente fala de bactérias, é que a gente não vai ver organelas, ou eu posso chamar organoides celulares dentro dessa célula, né, bacteriana, tá? Então, só para lembrar, a gente não teve aula ainda disso especificamente, mas a gente vai ver também que existem as organelas do tipo ribossomo, lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense e tal. São elas que eu estou falando. Acontece que bactéria não tem essas organelas, apenas ribossomo. E aí a gente lembra que essa organela, ou esse organoide, que é o ribossomo, ele é específico para a produção ou síntese de proteína, tá? Então, bactéria só vai apresentar ribossomo. Não vai ter outras organelas ali, outros organoides funcionando, ela não tem, tá? E aí, importante também, a gente vai conversar muito disso hoje, que aí engloba uma questão mais de biotecnologia, coisa que o Enem gosta bastante, que é o DNA. Então, quando a gente desenha, até aqui, né, quando a gente olha nesse desenho que eu deixei depois no próximo slide aumentado ali, na verdade, ele do tamanho melhor para a gente observar. Mas aqui nesse desenho a gente está vendo, ou quando a gente desenha uma bactéria, a gente lembra lá, uma única célula e a gente desenha o DNA solto, livre no citoplasma. Não está errado, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, o DNA de bactérias, o DNA, né, das bactérias, ele é circular. O fato é que a gente não desenha ele circular, porque as pessoas quando olham, bate o olho naquele DNA circular desenhado, pode achar que é um núcleo. E ela não tem núcleo. Então, os autores de desenho, eles tentam emaranhar esse DNA, deixar tudo meio enovelado, mas pensa que esse DNA é uma fita circular mesmo, tá? A gente só não desenha circular porque pode parecer o núcleo e aí confunde tudo depois ali na classificação, tá? Mas acontece o seguinte, o DNA de bactérias é circular e elas vão apresentar plasmídios. A gente vai conversar muito desses plasmídios, que são pedaços do DNA circular e que dentro desses pedacinhos aí, que a gente chama de plasmídio, pode conter genes ali que vão conferir resistência da bactéria a um certo antibiótico, vai conferir resistência, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre plasmídios, que é bem importante isso daí, tá certo? Eu deixei ali para vocês que plasmídios são genes extracromossomais, né? Extracromossomos, não está ali no DNA, são pedacinhos de DNA que ficam soltos ali também e que essas bactérias, depois a gente vai ver que elas podem trocar esses plasmídios aí ou pedaços de plasmídios, tá? E aí confere resistência bacteriana a certas variáveis abióticas, tá bom? Olhando agora para esse desenho, para essa imagem aí da bactéria grandona, tá? A gente está vendo algumas coisas aí escritas, né? Então a gente está vendo a parede celular, que ele delimitou para nós ali, né? A membrana plasmática, que são, né, constituições comuns de todas as bactérias, né? Aí a gente vê o DNA, tá vendo que ele escreve nucleóide, né? Que é um DNA mais simplório, tal, numa forma mais circular, por isso que ele escreve assim. Deixa eu vir para esse lado. O citoplasma, que toda e qualquer célula tem citoplasma, que é a parte líquida ali, né? Com um monte de proteína, enzimas, enfim, um monte de coisa. Ribossomo, que é o único, são essas bolinhas que estão desenhadas ali dentro, que é o único tipo de organela que essas células têm, que essas bactérias possuem, qualquer bactéria, que faz proteína.
E aí a gente vê aqui, ó, plasmídio, tá vendo que ele indica, eu vou aumentar aqui para nós, ó, ele tá indicando um pedacinho daquele DNA, daquele nucleóide, daquele DNA que ele tá mostrando um pedacinho, tá até da mesma cor, eles deixaram esse plasmídio da mesma cor que desenharam o DNA circular, que é meio arroxeado, para mostrar que o plasmídio é isso, é um pedaço daquele DNA, né, que a gente chama de genes extracromossomais, tá? Algumas bactérias, pessoal, elas vivem em ambiente aquático. Então, por isso, algumas possuem o flagelo, que está aqui para vocês, ó. Então, o flagelo nada mais é do que uma estrutura para qualquer tipo de ser vivo, e nas bactérias também, que faz isso, que auxilia na mobilidade, né? Então, ela chicoteia o flagelo e ela consegue uma mobilidade quando o ambiente é aquático. São todas as bactérias que tem? Não. A gente apresenta esse desenho com os componentes que as bactérias podem ter, mas nem sempre todas elas vão apresentar, porque se é uma bactéria que não vive em ambiente aquático ou aquoso, né, ou líquido de qualquer maneira, ela não vai ter flagelo, tá? E nós vamos ver que essas fímbrias aqui, elas vão ajudar no momento em que eu falar de conjugação bacteriana, que eu falar de novo de plasmídio e a gente conversar sobre essa questão mais de recombinação gênica, né? Dessa questão de troca de pedaço de plasmídio entre uma bactéria e outra. Essas fímbrias, pessoal, a gente pode chamar elas também de pili, vou até escrever aqui, ó, pili, bem assim mesmo, tá? Esses pilis, na verdade, entre aspas, tá? Umas aspas bem grandes. Vamos pensar em pelos, que não são, mas vamos pensar que estão em cima dessa cápsula dela, da parede celular, e se ela tiver cápsula, a fim de conseguir fazer com que tenha como se fosse uma ponte entre uma bactéria e outra, tá? Então, duas bactérias se aproximam, a que tem esse pílio, essa fímbria, tanto faz, ela consegue fazer uma ponte de conexão, transportando ali plasmídio, né, para uma bactéria e outra. Só para adiantar aí a conversa daqui para frente, tá? Mas também não são todas as bactérias que possuem essas fímbrias, tá certo? Porque não são todas que fazem essa, ou que têm essa possibilidade de ficar recombinando genes ali, tá certo? Então, é isso no geral, a morfologia bacteriana é essa daqui, tá certo?